E aí, galera? Não vou perguntar se está tudo bem, porque todos nós sabemos que não está nada bem depois de mais uma atuação vexatória do Santos. A derrota ontem para o News Old Boys, que virtualmente desclassificou o Santos da Copa Sul-Americana. Eu digo virtualmente porque matematicamente o Santos tem chances ainda de se classificar na competição nacional. Pode ver isso tudo ruir hoje, né? Porque jogam Blooming e Audax Italiano em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, mas independentemente do Santos ainda ter chances, e ainda nesse vídeo eu vou explicar a matemática, que não é também algo muito difícil, né? Algo muito, sei lá, teoria de Bhaskara, né? Teorema de Bhaskara para entender, mas eu não vou explicar agora, eu vou deixar para depois, porque o início desse vídeo vai falar sobre o Odair Hellmann. Portanto, o segundo na gaveta vai ser uma espécie de extensão do primeiro na gaveta com o Fábio Lázaro, né? Para você que não assistiu o primeiro, volta lá, assista o primeiro que foi gravado antes da partida contra o News Old Boys, onde a gente explica que o Odair Hellmann muito possivelmente seguiria no cargo, e essa informação é mantida, continua, independentemente do resultado contra o News Old Boys, né? Naquele momento a gente não sabia que o Santos perderia, não esperávamos que o Santos perderia, aliás, não torcíamos para que o Santos perdesse, mas esperar até que uma boa parte, e eu me incluo nessa, esperava que o Santos pudesse ser sim derrotado. A derrota ontem para o News Old Boys não surpreendeu um total de 0 pessoas. Mas, enfim, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe, é o começo de um novo projeto aqui no Esporte pelo Esporte, que eu, Fábio Lázaro, estou tocando, mas com todo o apoio, todo o auxílio da produção, do Gelson Henrique, do Felipe Cardoso, do Dr. Rodrigo Lopes, do pessoal que monta as artes, enfim, a gente está estruturando esse projeto de informações e de destrinchar mais informações, mais notícias e aquelas quentinhas que o torcedor do Santos quer saber dos bastidores. Nós teremos aqui Na Gaveta com o Fábio Lázaro. Vamos então falar sobre o Odair Hellmann, para dar aquela recapitulada. Se você que não quis correr para o vídeo anterior, faz o seguinte, eu vou dar uma recapitulada aqui, mas depois você corre daquela moralzinha no vídeo anterior. Eu disse antes da partida do Santos contra o News Old Boys, né, entre Santos e News Old Boys, que o Odair dificilmente seria demitido do cargo, mesmo com uma possível derrota que veio a se concretizar na noite de ontem para o News Old Boys, porque o Falcão é um homem forte do futebol do Santos hoje, na acepção da palavra, não é só um termo, uma rainha da Inglaterra. O Falcão hoje ele tem o domínio sobre o futebol do Santos Futebol Clube, ele tem a confiança do presidente Andrés Rueda, que tem cada vez se envolvido menos nas questões do futebol e dado a chave do clube para o Paulo Roberto Falcão, e o Falcão confia muito no Odair Hellmann. E o segundo ponto é que o Santos não via também uma alternativa no mercado que pudesse fazer sombra para o Odair Hellmann. Esses são os principais fatores que mantêm ainda o Odair à frente do Santos. E o que muda agora com a derrota concretizada, e principalmente como foi a derrota, né? O Santos mais uma vez não jogou bem, foi um time apático, foi um time anímico, foi um time medroso, um time que não criou na frente, e a gente sabe que o Santos tem muitas dificuldades de criação e de finalização, porque é um time que não tem muita qualidade técnica, mas é um time que vinha aí há um mês, né? Quando venceu a última partida contra o Vasco, foi no dia 14 do mês passado, vai completar o mês. É um time que pelo menos estava ajustadinho na parte defensiva, né? Hoje nem isso. Se a gente vê os gols que o Santos sofreu contra o News Old Boys e tantos outros espaços que o Santos deu para o News Old Boys construir um placar ainda mais elástico, a gente vê que a parte que o Odair tinha arrumado, que é defensiva, não arrumou mais. E aí o que muda dessa derrota, da forma que foi, a torcida também, além da atuação muito ruim, a torcida jogando bombas dentro do campo, a Conmebol pedindo para não ter a zona mista, porque ela é feita na saída do ônibus, para evitar uma represália, torcedores invadindo, questões que pudessem até ser prejudiciais, né, à parte física, né, a estrutura física da Vila e dos próprios jogadores, a integridade física dos jogadores. Então não houve zona mista, apenas a coletiva do Odair e do João Paulo, e ficou feio. Basicamente ficou feio. Eu duvido que se o Santos, mesmo com essa sequência de resultados ruins, que se o Santos demonstrasse pelo menos melhora em campo e vontade principalmente, né, a torcida protestaria dessa forma. Poderia protestar até por conta da sequência de resultados,
mas eu acredito que teria uma atenuante ali, né? O Santos perdeu, mas o Santos jogou bem, o Santos demonstrou vontade e a derrota foi uma fatalidade, como aconteceu contra o Grêmio, nesse brasileiro, em outras partidas, ainda nessa competição, ainda nesse pós-campeonato paulista. O que acontece agora? Né? Eu estou ensaiando aqui para responder de forma objetiva, agora eu vou responder de forma objetiva essa pergunta. O Odair muito possivelmente vai permanecer no clube. Deve haver nos próximos dias uma avaliação do trabalho do Odair pelo comitê gestor, mas não há sinais neste momento de demissão do Odair Hellmann. Só que o Odair Hellmann perde cada vez mais o prestígio dentro do Santos. Talvez não com o Paulo Roberto Falcão, mas o organograma Santos Futebol Clube, comitê gestor, é um ano político, a gente sabe disso. Eu disse no começo do vídeo que o Andrés Rueda está se metendo menos no futebol, mas ele pode voltar a colocar o bedelho dele. A gente sabe que o peso da caneta é do comitê gestor, independentemente do prestígio, da moral que tenha Falcão, que tenha o Odair Hellmann, enfim. E o Santos enfrenta o Coritiba, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. E esse jogo, muito provavelmente, vai ser o fiel da balança. O Santos não vencendo, ou pior, o Santos perdendo para o Coritiba, em Curitiba, né, no Major Couto Pereira, a probabilidade, a possibilidade de uma demissão do Odair cresce consideravelmente. Se o Santos não perder para o Coritiba, se ganhar principalmente, sobrevida, mas aquela sobrevida com prazo de validade, porque depois tem Corinthians. E se o Santos vencer o Coxa e perder para o Corinthians, também as chances de demissão do Odair serão grandes, principalmente se o Santos vencer e não convencer, ou se o Santos empatar contra o Coxa, porque todo mundo sabe que Santos e Corinthians é um campeonato à parte. Então, a realidade do Odair Hellmann em relação ao Santos hoje é essa. O Odair Hellmann não corre grandes riscos de ser demitido, mas perde muito do prestígio, porque a pressão aumenta. Então, se o cara não está prestigiado na arquibancada, isso vai interferir politicamente na cabeça, que é a diretoria. Então, pode ser lá o Falcão, o Papa ou o Pelé, diretor de futebol do Santos, assegurando o Odair com a arquibancada contra ele, o Falcão deve ter tanto prestígio no momento que o calo aperta. E o calo apertou. Agora o calo apertou. Então a partida contra o Coritiba no sábado vai ser o fiel da balança. Se o Santos perder para o Coritiba, favas contadas a demissão do Odair. Ela pode acontecer antes do jogo contra o Coritiba? Pode, mas as chances são mínimas. Vai acontecer uma avaliação do trabalho dele dentro do CG? Os encontros são periódicos, vai acontecer. Talvez não até de maneira formal, mas eles têm os grupos e o WhatsApp, tem o mecanismo de comunicação, eles vão discutir entre eles, porque a pressão é muito grande, o recado é muito grande vindo da arquibancada. Então, essas são as informações referentes ao Odair. Eu prometi no começo a matemática do Santos para se classificar, é a missão impossível praticamente do Santos se classificar. Hoje à noite, se não me engano, 11 horas da noite, jogam Blooming e Audax Italiano. O Audax Italiano não pode pontuar. O Audax Italiano tem que perder do Blooming. O Santos tem que vencer na última rodada o Blooming, que já é uma missão mais fácil, né? Se o Santos não vencer o Blooming, gente, em casa fecha as portas, muda de nome, vira Praia Grande Futebol Clube, São Vicente Futebol Clube, mas não Santos Futebol Clube. O Santos já teve uma baita dificuldade de vencer em Santa Cruz de la Serra. Vocês lembram? O gol do Bauerman no último minuto? Então, na Vila Belmiro não tem como. Aliás, tem como a gente sabe, né? Eu não duvido de mais nada. Mas assim, fecha as portas e vira Cubatão, Guarujá Futebol Clube, não Santos Futebol Clube. Não dá pra desonrar mais do que isso. Audax Italiano enfrenta o News Old Boys. Se o Audax Italiano perder pro Blooming, o Santos até passa a ter uma chance relativa de classificação. Porque a missão na última rodada vai ser ganhar, vai ter que tirar uma diferença de gols aí, se eu não me engano, 3 gols nesse momento pro Audax. Mas o Audax pega o News Old Boys na Argentina e o Santos pega o Blooming na Vila. A grande questão é, o Audax vai deixar de pontuar contra o Blooming? Eu duvido muito.
Então eu acredito que hoje à noite o Santos já tenha decretado, aí sim, matematicamente, a sua eliminação na Copa Sul-Americana. Perfeito? Esse foi o segundo na gaveta com o Fábio Lázaro. Amanhã eu venho com mais informações quentinhas. Vamos falar de Marcos Leonardo amanhã. Fez gol, né? Voltou, fez gol. Muito possivelmente falando sobre o Marcos Leonardo amanhã. Tentar falar de... Não sei se vai ser notícia boa, jogador saindo, mas vamos projetar essa janela de transferências com o ML9. Perfeito, galera? Repito, reforço, curta, compartilhe. É um projeto novo. Quanto mais você curtir, quanto mais você se inscrever, quanto mais você ativar as notificações, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e vai te entregar mais esses conteúdos informativos. Hoje ficou meio longo, né? 10 minutos. A tendência é fazer um pouquinho menor, 5, 6, 7. Hoje ficou longo porque também tem muita coisa que aconteceu. Literalmente, hoje foi um conteúdo bombástico. Beleza, galera? Ó, forte abraço para vocês e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.